A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez aqui nessa noite, meu querido e minha querida irmã, para trazer uma breve palavra de meditação. A palavra, ela nunca volta vazia, amém? Que Cristo Jesus venha abençoar a sua noite, venha abençoar o seu lar, venha abençoar toda a sua parentela, que Cristo Jesus venha fazer um renovo, amém? Que você nessa noite continua clamando ao Senhor, que creia que a sua oração, a oração do justo, ela tem poder sobre a sua vida, amém? Continua clamando ao Senhor e não pare de clamar. Não importa o que você está passando nessa noite, não importa o levante, não importa a dificuldade. O que eu quero te falar nessa noite, meu querido, continua clamando, amém? A palavra meditação nessa noite se encontra em Daniel 6, uma palavra bem conhecida, que você venha meditar nessa noite, venha deixar essa palavra falar no seu coração essa noite, que essa palavra, ela fala comigo e eu creio que ela vai falar contigo nessa noite, amém? A palavra meditação se encontra lá em Daniel 6, nos diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, meu querido? Nessa noite, uma breve palavra de meditação nos fala sobre esse jovem, sobre esse homem chamado Daniel. A palavra do Senhor nos fala que o rei Dário colocou sobre 3 príncipes. Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta. Daniel era um desses presidentes, um desses príncipes que estava ali perante o rei. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que Daniel ele era diferente. Ele tem um espírito excelente, um espírito de obediência. Daniel era temente ao Deus Pai Todo-Poderoso. E constantemente, quando ele era temente a Deus Pai Todo-Poderoso, ele obedecia aos mandados desse rei. Ele obedecia o que esse rei passava para ele. É tanto que esses homens ficou com inveja de Daniel. É tanto que esses homens eles procurou algo para destruir a Daniel. É tanto que esses homens procurou uma falha em Daniel. E eles viram que Daniel não andava em desobediência perante o rei. Que Daniel não andava fazendo algo que não agradava o rei. Só que a palavra do Senhor nos fala nessa noite, meu querido, que esses homens procurou ocasião, conforme o Daniel servia o Deus Pai Todo-Poderoso. E esses homens fez um decreto, ele se reuniu ali para derrubar Daniel. O que eu quero te falar nessa noite, meu querido: seja fiel a Deus Pai Todo-Poderoso, mesmo que se levanta contra a sua vida, mesmo que se levanta tentando te parar, continua sendo fiel a esse Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos fala que esses homens fez um decreto e levou até o rei e falou: Rei, dentro de 30 dias, ninguém venha clamar a outro Deus, ninguém venha fazer uma petição a não ser a ti, rei. Dentro de 30 dias, reis. Então a palavra do Senhor nos fala que eles fez esse decreto e levou até o rei, para que o rei viesse selar com o seu anel, porque depois que fosse revogada, a palavra do Senhor nos fala que não podia voltar atrás. E a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que ele se levantou contra Daniel, que ele se levantou para que Daniel viesse parar de clamar ao Deus Pai Todo-Poderoso. E ele fez essa lei. E essa lei chegou, meu querido, até o ouvido de Daniel, para que Daniel viesse temer a esse rei, viesse temer essa lei. Só que a palavra do Senhor nos fala, meu querido,
que Daniel desceu para a casa dele, que Daniel desceu e foi para dentro do quarto dele e foi orar a Deus Pai Todo-Poderoso. O que eu quero te falar, meu querido, eu não sei o levante que está tendo contra a sua vida, eu não sei o que está tendo contra a sua vida nessa noite, mas o que eu quero te falar, meu querido, toma posição na sua vida e continua clamando a Deus Pai Todo-Poderoso, continua clamando a Deus Pai que tudo pode em prol da sua vida. Daniel, ele não parou de orar, Daniel, ele não parou de procurar pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não sei qual levante que está tendo contra a sua vida, meu querido, eu não sei quantas pessoas estão te apontando nessa noite, não sei quantas pessoas muitas vezes apontam até o seu passado, meu querido, mas nessa noite eu quero te falar, toma posição, entra no seu quarto e ora a Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele vai ouvir a tua oração. E Daniel, ele não temeu, Daniel continuou fiel a Deus Pai Todo-Poderoso. Daniel entrou ao seu quarto e foi orar, foi aclamar a Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas vezes as pessoas se levantam contra você e falam que você quer ser santão, que você quer ser crentão, mas o que eu quero te falar, meu querido, procura ser santo mesmo na presença do Senhor, não vai importar pelo que o mundo vai te apontar, não vai se importar por aquilo que estão te apontando nessa noite. A palavra do Senhor nos fala que Daniel entrou para o quarto dele, meu querido, foi orar. A palavra do Senhor nos fala que aqueles homens viu Daniel, meu querido, orando ali, e eles correu até o rei e falou, mas rei, o Senhor fez um decreto que quem orasse, quem procurasse a outro Deus no decorrer de 30 dias, rei, o Senhor ia lançar na cova do leão, que o Senhor ia lançar para que viesse ser morto na cova do leão. Mas eu quero te falar, meu querido, que Cristo Jesus, Ele escuta a sua oração. Continua orando, continua clamando, meu querido, porque a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que aquele rei mandou buscar Daniel e jogar-se na cova dos leões, mas a palavra do Senhor nos fala que aquele rei sabia o Deus que o Daniel servia, ele sabia o Deus que Daniel servia. É tanto que quando Daniel foi jogado naquela cova, aquele rei falou que o seu Deus vivo, Ele ia te proteger. Então o rei jogou Daniel ali naquela cova do leão, meu querido. E a palavra nos relata que o rei foi para casa triste, passou toda aquela noite em jejum, passou toda aquela noite ali em jejum, não quis ouvir música, não quis aqueles manjares que aquele rei tinha. Mas a palavra do Senhor nos fala que aquele rei passou toda a noite em jejum, passou toda a noite ali quebrantado. E Daniel foi lançado naquela cova do leão, meu querido. E a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que Deus Pai Todo-Poderoso enviou um anjo para que viesse ali defender Daniel da morte, viesse defender Daniel da boca daquele leão. O Senhor enviou os seus anjos, meu querido. O que eu quero te falar, meu querido, que se você estiver orando, se você estiver procurando, Deus Pai vai enviar, meu querido, vai enviar os anjos para que venha te proteger, para que venha te dar força e te livrar da cova do leão. E a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que no amanhecer do dia aquele rei amanheceu correndo ali, gritando por Daniel e falou para Daniel que o Deus vivo, o Deus de Daniel, se verdadeiramente tinha livrado Daniel na boca do leão. E a palavra do Senhor nos fala que Daniel ali naquela manhã ele falou que, rei, não se preocupa, porque eu não tinha nada contra o meu Deus, e Ele me achou justo na presença dEle, meu rei. E eu também sou justo na sua presença, rei. Eu não tenho falhado na tua presença. Muitas vezes, meu querido, você está sendo fiel na presença do Senhor, assim como Daniel, procurando ao Senhor de todo o seu coração. E muitas vezes tem pessoas levantando contra a sua vida, meu querido, te apontando, te apunhalando pelas costas, muitas vezes querendo te derrubar, meu querido. Eu quero te falar nessa noite, meu querido, continua clamando, continua procurando, meu querido, a presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas vezes quem está te apontando não sabe da tua procura. Muitas vezes quem está te apontando não sabe que você é fiel ao seu Deus, meu querido. Ei, continua procurando Deus Pai Todo-Poderoso. Não importa se você vai passar pelo deserto, não importa que você vai passar pela cova dos leões, meu querido. Não importa se você vai passar pela fornalha. Se você está sendo fiel a Deus Pai Todo-Poderoso, meu querido, no momento da sua aflição,
No momento da cova, no momento da fornalha, no momento do deserto, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é contigo, meu querido. Então não tema o que o homem vai te fazer, não tema aqueles que estão ao seu redor querendo te derrubar, não, meu querido. Continua sendo fiel a Deus Pai Todo-Poderoso, que a sua justiça, meu querido, quem vai fazer é Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que vai te livrar, Ele que vai te livrar, meu querido. Continua clamando, assim como Daniel fez. E a palavra nos fala que Daniel foi tirado naquela cova, meu querido. E Deus Pai protegeu ele. Continua procurando ao Senhor, meu querido. Seja fiel, porque Cristo Jesus, Ele é contigo. Não importa quem está se levantando contra a sua vida nessa noite. O que importa é você ser fiel a Deus Pai Todo-Poderoso. Continua sendo fiel na presença do Senhor. Eu não estou falando que você é uma pessoa, meu querido. Uma pessoa 100% que não peca, que não falha. Daniel não era justo 100%, porque só teve um que pisou nessa terra, que foi perfeito, e foi Cristo Jesus. Eu e você somos falhos, mas continua clamando, continua louvando e glorificando a Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele é contigo. Não importa quem vai levantar contra você, o que importa é você ser fiel na presença do Senhor. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua procura. Então creia em Cristo Jesus nessa noite, que Cristo Jesus, Ele é contigo. Assim como Ele foi com Daniel, continua clamando, que a sua justiça ela vem das mãos do Senhor. Aqueles homens levantou contra a vida de Daniel, mas Deus Pai foi com Daniel até o fim. E Deus Pai, nessa noite eu quero te falar que Deus Pai, Ele é com você. Não importa quem está te apontando, o que eu quero te falar, seja fiel na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que você venha até a noite abençoada em Cristo Jesus. E medita nessa palavra nessa noite. E creia no poder do Espírito Santo de Deus, assim como Daniel. Ele teve fé e não se preocupou em passar pela cova do leão, mas ele se preocupou em obedecer Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Tenha a noite abençoada em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus venha abençoar o seu lar. Que Cristo Jesus venha te ajudar a ser fiel na presença dEle. Se você está fraco nessa noite, eu peço a Deus Pai que vá de encontro ao seu coração, à sua vida nessa noite. E não temas. Deus, Ele é contigo. Mesmo que o mundo fale que você é um derrotado, você é um vencedor em Cristo Jesus. Continua sendo fiel, meu querido, porque Cristo Jesus, Ele está voltando. E Ele está voltando para buscar um povo fiel, que clame e guarda a sua palavra no seu coração. Amém? Tenha a noite abençoada em Cristo Jesus. E compartilhe essa palavra. A palavra, ela nunca volta vazia. Que essa palavra venha alcançar corações e vida nessa noite. Amém? Tenha a noite abençoada em Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar ao Rafael Souza nessa noite, ao meu irmão Wesley Jesus, que está aí na caminhada aí com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar, guerreiro. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. O Wesley Tigreiro, amém? Que Deus venha te abençoar. E todos que estão nessa noite, que vão ver esse vídeo, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Paz.